O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações fraternais, filhos de Sofia, diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. E no episódio de hoje, eu conto mais uma vez com a presença do meu querido irmão Adílio Jorge Marques. Olá, Lincoln, Renato, é sempre um prazer. Olá, ouvintes, sempre fiéis aqui, a gente que recebe sempre comunicados. Sempre bom estar com vocês. E mais uma vez com um convidado para lá de especial, meu irmão Renato. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, irmão Lincoln. Boa tarde, irmão Adílio. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês desse espaço, desse conhecimento e falando com toda essa audiência maravilhosa que é o podcast Sabedoria Arcana. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença e a participação. E hoje nós iremos tratar de um nome que se destacou dentro da Mork como escritor de vários livros editados pela Mork e ainda também grão-mestre da França e um exponencial dentro de outras várias ordens, que foi o Raymond Bernard. E eu convido tanto ao meu irmão Adílio quanto ao Renato para falar um pouquinho apresentar um pouquinho aí, esse nome que é tão caro a todos nós, que lemos os livros deles, viajamos nas histórias e tudo mais. Por favor. Bom, eu vou dar o pontapé aqui inicial, passar a bola para vocês, porque eu convivi bastante com não só a obra literária, né, que é bem interessante e bem extensa de Bernard, mais de uma dezena de livros, vários artigos, documentos, textos de divulgação, mas também pelo fato de ele ser um expoente no século XX das tradições, das religiosidades, tradições esotéricas, como a gente vem discutindo ao longo desses mais de 3 anos de podcast da Sabedoria Arcana. E não só como escritor, mas também pelo fato de ter fundado várias tradições, nós vamos falar delas ao longo aqui do programa, e também pela participação importante que ele teve dentro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a Mork, que, sem sombra de dúvida, é uma das maiores organizações espiritualistas do mundo até hoje, e certamente a maior Ordem Rosa Cruz, quantidade, não só em tempo de participação de vida, mas quantidade de membros, e ao longo de muito tempo, de 1915 até hoje, ou seja, por mais de 100 anos. O Raymond Bernard, um francês, que nasceu em 19 de maio de 1923, e isso ia falecer em janeiro, 10 de janeiro de 2006, no século XXI. Ele foi um profícuo esoterista, humanista, e, como eu disse, responsável pela criação de vários movimentos iniciáticos. E, além disso, além de ter participado de vários desses movimentos, ele foi um grande estudioso das tradições do Oriente também. Pode citar aí o hinduísmo, o budismo, os drusos, a tradição drusa que pouca gente conhece, os sikhs, e mesmo as tradições africanas. E todas essas tradições com as quais ele teve contato e acabou também perpetuando enquanto outras organizações que ele ajudou a fundar ou fundou sozinho, ele foi iniciado nelas. Ele recebeu muitas iniciações, sua experiência dentro das tradições religiosas e esotéricas é muito vasta. Ele está mais ligado ao aspecto místico dos trabalhos. Ou seja, que eu estou querendo diferenciar um pouco
entre o místico e o ocultista, no sentido que a gente já falou, por exemplo, de Babos, e a gente sabe de outros, como Rivas Levi, por exemplo, os Bardos, etc. Ele trabalha mais em tradições que operam no sentido do martinismo, por exemplo, da via cardíaca, da espiritualidade interior, do místico. E as suas obras venderam centenas de milhares de exemplares ao longo do tempo. E em relação à Mork, para terminar essa introdução, ele, como legado para a Europa e também um grande mestre para a França, do final dos anos 50 até os anos 80, e ainda deixando seu filho, Christian Bernard, como praticamente aquele que seguiu o seu trabalho, ele conseguiu fazer com que o rosacrucianismo da Mork se espalhasse de maneira assim, exponencial pela Europa e pelo Oriente, e isso é um reflexo que se vê até hoje, pela quantidade de membros que a Mork tem nessas regiões. Como eu disse, a Mork é a maior tradição rosacruciana vigente no mundo até hoje, sendo que, como curiosidade, né, que de uma certa maneira tem a ver com Raymond Bernard por causa dos livros. Ele fez muito sucesso no Brasil. O Brasil é o país do mundo com a maior quantidade de membros da Mork há décadas, até hoje. Não é os Estados Unidos ou a França. E muito desse sucesso da Mork se deve às famosas obras sobre as quais a gente também vai falar mais à frente, essas famosas obras do Raymond Bernard. Passar a bola aí para vocês. O Raymond Bernard sempre, sem dúvida, ele foi uma estrela nessa constelação esotérica, principalmente no campo tanto da Rosa Cruz quanto das ordens de cavalaria. Vou deixar o Renato fazer os seus comentários também. Renato, por favor. Opa, até pegando um gancho rápido no que o irmão Adílio falou, o Raymond Bernard, até onde se tem notícia, ele foi responsável por um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: aqui no Ocidente, geralmente, nós recebemos esse influxo de obras, esse influxo de ensinamentos, esse influxo de informações que costumam vir do Oriente. Ocorre, claro, como não poderia deixar de ser, para o bem ou para o mal, algumas dessas informações aqui acabam sendo muito adaptadas a uma visão ocidental de mundo, e elas se tornam incompreensíveis, no sentido de que parece que não encontram um lastro na nossa visão ocidental, ou simplesmente são deturbadas, né? Mas a gente sempre recebe esse influxo do Oriente. O Raymond Bernard, ele conseguiu uma proeza de que ele levou uma visão de esoterismo feito no Ocidente pro Oriente. E parte disso se deve justamente ao papel dele enquanto grande nome da Mork na Europa, né? Como a Adílio bem falou, a Raymond Bernard tem um papel fundamental justamente para essa expansão da Mork. E essa expansão inclui justamente em levar essas leituras do Ocidente, essas leituras esotéricas, e até mesmo, me arrisco a dizer, um pensar filosófico, um pensar esotérico ocidental para o Oriente. Então, eu acho que nesse sentido, Raymond Bernard contribui muito para expandir não só a Mork para o Oriente, como levar essa visão de esoterismo ocidental, uma filosofia que ele criou, também para o Oriente. Assim, acho que dos pensadores que nós tivemos aqui, dos esotéricos, não sei com relação aos estritamente ocultistas, mas com relação aos esotéricos, o Raymond Bernard fez digamos assim, esse caminho contrário, né? Teve contato profundo com iniciações do Oriente, mas levou também o Ocidente até lá. E aí, nesse ponto, eu quero até destacar um aspecto de contexto histórico, que é o seguinte: o Raymond Bernard, quando ele vai emergir no cenário do misticismo ocidental, ele emerge num cenário muito de uma ebulição muito grande das ideias que estão vindo do Oriente, né? Dessa visão orientalista do misticismo. Foi um momento que começou a chegar por aqui as visões que vinham eminentemente da China, da
da Índia, né? As visões de budismo, o yoga, depois o Bhakti Yoga, aquelas formas de pensar do Oriente que nós conhecemos bem, né? Vocês já discutiram em outros programas, e que acabaram ganhando releituras aqui. Foram responsáveis por encabeçar diversos movimentos da contracultura, como foi o caso do movimento hippie, só para a gente ficar num único exemplo. Foi um período que vieram ideias importantes, mas foi um período também que chegou muita coisa deturbada por aqui. E o Raymond Bernard, nesse sentido, ele se destaca porque ele não era só o cara que estava promovendo ideias do Oriente. Ele era o cara que também estava desenvolvendo um sistema de pensamento eminentemente ocidental. Ele tinha as leituras dele do Oriente, ele trouxe esse conhecimento para cá, mas ele começou muito a formatar uma percepção de esoterismo ocidental que é muito própria da forma de pensar dele. Ele não atuou só como um tradutor, ele atuou também como um desenvolvedor dessas ideias. E quando a gente tem contato com as duas obras mais eminentes dele, que é os Mansões Secretas Rosa Cruzes e os Encontros com o Insólito, a gente percebe justamente essa passagem daquele esotérico que não está só ligado às coisas do Oriente, mas que está buscando viver essa experiência mística aqui dentro do Ocidente. O Encontros com o Insólito, ao mesmo tempo em que ele traz passagens muito interessantes sobre experiências místicas que o Raymond Bernard teve tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, ele também vai trazer uma visão histórica, porque essas experiências místicas que ele acaba tendo, que ele relata nesses livros, ele está atrelado às experiências históricas que ocorriam na Europa. Quando ele narra o encontro dele com um determinado representante de drusos, acho que o Adílio vai falar melhor disso, ele está recapitulando uma história que se perdeu em algum ponto, né, entre o Oriente e o Ocidente. Então, acredito, e também, claro, a questão das ordens de cavalaria que ele teve, né, com as quais ele esteve à frente e as quais ele fundou. O Raymond Bernard, ele foi um dos primeiros, pelo menos na visão de um grande público, a trazer essa junção entre um pensar místico e um pensar científico. Ele tá num contexto em que a gente começa até mesmo a redefinir a nossa questão de ciência, não para uma ciência achismo, mas passada a Segunda Guerra Mundial, as crises e os colapsos que vieram, que nos obrigaram a pensar o próprio espaço da racionalidade, do legado iluminista dentro desse mundo pós-massacre, pós-Shoah, né, que as pessoas chamam de Holocausto, redefinições de ciência começaram a ser executadas. E o Raymond Bernard ele vai ter um papel importante nisso, com a criação do CIRCE, que é um círculo de pesquisa de estudos místicos esotéricos, enquanto uma ciência, enquanto uma tradição, enquanto uma forma de estruturar conhecimentos. O que até então eram iniciativas que estavam isoladas, o Raymond Bernard congrega isso num círculo e numa disposição de trabalho que particularmente eu acho interessantes. Depois disso vão ter outros projetos, mas eu acho que a nível de reorganização, a nível de divulgação, o CIRCE tem um papel importante para a relação entre ciência e os estudos místicos e esotéricos aqui no Ocidente. O Raymond Bernard, ele, para quem não sabe, ele foi formado em Direito pela Faculdade de Grenoble, acabou se dedicando um tempo a isso, mas depois ele acabou se dedicando muito à tradição Rosa Cruz e esotérica, principalmente da Rosa Cruz. E, a meu ver, se a gente for pensar em uma figura que representasse um Rosa Cruz plenamente desenvolvido, eu acho que o mais ideal seria mesmo essa figura do Raymond Bernard, porque a gente vê muito dessa sabedoria, claro, é influência mútua, né? A Rosa Cruz influenciou ele também influenciou muito a Mork. Nos livros dele a gente vê muito desse conhecimento compartilhado. E principalmente, até aproveitando, né, essa contextualização que o Renato fez,
Raymond Bernard ele foi um viajante profícuo, né? E ao viajar, ele entrava em contato com essas culturas, aprendia muito com elas e trazia muito desse conhecimento. Só para a gente ter noção, não é só correntes iniciáticas ocidentais que ele trabalhou, que no caso, né, que a gente tem falado aqui do rosacrucianismo, martinismo, o próprio templarismo, da maçonaria também, um pouco do pitagorismo e do druidismo, mas também, como o Renato falou, né, o budismo, o hinduísmo, bem como os drusos, que o Adílio até comentou, e a tradição Sikh também, além de algumas tradições africanas que ele teria entrado em contato também. Ele viajou por vários países, fez palestras, seminários, encontrou pessoas, teve contato com novos conhecimentos, e esses contatos ele registra muito deles em alguns livros dele. Claro que de alguma forma a gente pode imaginar assim, ele romanceou muito essa situação, mas ainda assim não deixa de ser algo assim louvável e como eu posso dizer, válido, né? Porque muito disso compôs a sua obra e o seu pensamento em si. Mas só lembrando uma coisa, Rolinho, contextualizando, como vocês já falaram aí, né, a época dele, acho que o auge da atuação dele foi nos anos 60 e 70, de influência. Mas era um momento em que não se escrevia para o público de maneira direta. Sim, ele foi talvez um daqueles, assim como... Talvez ele tenha sido mais direto, na minha opinião. Tá? Mais do que o Castanheira, etc. E outros da época aí. O Obsang Rampa. Primeiro que ele não tinha pseudônimos. Ele era uma pessoa totalmente identificável. Segundo que ele escrevia de maneira fácil, mas ainda velando várias coisas, porque esse era o ethos da época, era como se fazia. Hoje se escreve muito, até pelas redes sociais, e se fala, e se filma, e se grava, infelizmente até demais. A gente cansa de encontrar pela internet vazamento de rituais de tudo quanto é ordem, seja por escrito, até filmados mesmo, de maneira consentida, de maneira não consentida, né, quando o cara faz escondido. Então, ele é o fruto de uma época onde ele teve que romancear algumas coisas, mas que, na verdade, os símbolos todos, e um exemplo disso aí está nos dois livros que são os carros-chefe dele, né? Já citou, As Mansões Secretas da Rosa Cruz e Impulso Sólido, todas as chaves estão lá. Se a gente compara com uma outra obra posterior, porque na verdade não era para ser uma obra externa, era para ser interna a uma organização que a gente vai falar daqui a pouco, a Ordem Soberana do Tempo Iniciático, se a gente fala da Cidadela Oculta dos Sábios, a gente vai perceber o quanto ele é totalmente direto, quase que totalmente direto nas práticas e nos textos, que eles chamam de epístolas, dessa obra, porque ela foi colocada muito depois. Ele assina ela, por exemplo, em 1991, no meio de julho de 91, justamente há 30 anos atrás, né, a gente está gravando o programa hoje. Então, já é uma outra forma de escrita, de se passar o conhecimento. Então, só para contextualizar, que nesse embate de culturas, né, como o Renato colocou, entre o Oriente e o Ocidente, naquele momento, né, e ainda um momento de transição, decolonização, ainda ditaduras, se acentuou depois ao longo dos anos 60 e 70 também aqui na América Latina e tal, ele consegue mesmo assim, e também na África, onde ele tem uma entrada muito grande, ele consegue mesmo assim penetrar essas cortinas de ferro, entre aspas, assim, e passar várias chaves importantes do esoterismo. Eu ia até comentar isso porque muito da obra dele, embora, né, seja de certa forma velada e até a gente poderia dizer assim, um pouco romanceada, né, exageradamente romanceada, mas isso
como você mesmo disse, né, o mal da atualidade hoje é que está tudo muito pulverizado, muito exposto, e isso acaba né, quebrando um pouco do encanto dessas ordens, porque na iniciação, quando você entra, você já sabe tudo. Se a pessoa procurar na internet, já sabe tudo. Então, isso quebra muito do encanto. E o Raymond Bernard, ele faz exatamente o oposto. Ele cria esse encanto, né? Pelo menos isso aconteceu muito comigo, de provocar esse encanto, essa admiração por aquilo, né? Que não tinha vivido ainda e, portanto, despertar esse interesse. E, ao mesmo tempo, ele coloca ali algumas informações que são de suma importância. Então, eu acho assim, a obra dele teve um impacto forte nesse sentido, e eu acho que o ponto primordial dele, esse tipo de escrita dele, embora hoje seja muito mais aberto, eu acho que o tipo de escrita dele seria o ideal, porque é aquele que mostra, mas ainda assim tem um véu de aura mística, de mistério ali, que faz a gente se interessar e buscar aquilo, né? O Adílio colocou muito bem ali essa comunicação direta do Raymond Bernard, e você falou aí da questão do encantamento, né? O Raymond Bernard, ele mostra ocultando, né? Ele mostra o véu, mas ele não levanta o véu. E, ao mesmo tempo, ele consegue deixar muito claro para quem o lê. E aí eu creio que isso é um trunfo dele, eu não sei até que ponto ele fez isso consciente ou inconscientemente, mas o trunfo do Raymond Bernard é que, num determinado momento, ele está escrevendo tanto para os iniciados, de diversos graus, quanto para aqueles que talvez não tenham essa percepção iniciática. Então, ele mostra o véu para o iniciado ele vai saber o que tem, as possibilidades que podem ter para levantar aquele véu. O importante não é você ver o que está atrás do véu, o importante é você saber como levantar aquele véu. E, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão de fora dos círculos iniciáticos, elas olham para aquele véu justamente com essa noção da imaginação, do encanto, porque o que o Raymond Bernard está fazendo, de certa forma, e eu acho que dos esotéricos que a gente tem aqui ao Ocidente, dos do Oriente que vieram para cá, ele citou aí o Castanheda, por exemplo, é que o Raymond Bernard ele começa a mobilizar uma série de percepções, uma série de imagens mentais que são comuns a qualquer pessoa, independente de ser iniciado ou não, e que despertam em nós esse encantamento, despertam em nós esse poder de imaginação, porque o misticismo e o esoterismo, enquanto ciências do conhecimento, contam também com a imaginação, né? A gente tem aquela distorção um pouco não, né? Eu vou falar que o português, claro, me assumo pelo que eu falo, a gente tem essa distorção muito vazia de um conhecimento enquanto uma coisa estritamente objetiva e extremamente racional. O conhecimento ele também passa por uma parcela de imaginação, de sonho, de encantamento. Um conhecimento que não encanta, ele vai dar em tragédia. Então, acho que o Raymond Bernard, ele desperta conhecimento enquanto ele encanta. E como o Lincoln falou, essa forma dele de escrever direta, né, de provocar esse encantamento, é muito responsável pelo despertar iniciático, mesmo que você não se dê conta. Eu, particularmente, também me aprecia muito o Raymond Bernard, não só por essa exposição, mas é que, diferente de muitos autores, né, e aí tem um rol imenso que todo mundo conhece algum, o Raymond Bernard ele nunca se posta como uma espécie de guru, como uma espécie de um cara que está ali proferindo uma mensagem que possa estar acima de todas as outras. Em todas as obras do Raymond Bernard, ele se coloca como um descobridor, narrando a história do ponto de vista que ele viveu. O Raymond Bernard ele não está contando a história do fulaninho. Não, ele se coloca dentro dessa parábola, dentro dessa estrutura romanceada. E eu acho que ele se colocando, ele fazendo às vezes de meio que olhos do leitor, isso é muito importante. É quase um Flaner, né? Isso, exatamente. Vai flanando ali naquelas horas. Exatamente.
Ele é o Baudelaire do esoterismo, né? Porque o Baudelaire, quando escreve as obras dele também, ali naquela transição do século XIX para o século XX, ali na modernidade, ele está se colocando como um flaner dentro daquela modernidade que causa aquele desconforto, aquele sentimento ambíguo. E o Raymond Bernard, ele traz isso também, né? Ele é o flaner do leitor, independente de ser iniciado ou não. Então, essa estratégia que ele adota também, essa forma como ele conduz o leitor, e o Adílio bem colocou, né, ele não mostra tudo ou não mostra nada e deixa para a nossa imaginação, isso é um diferencial, assim, ao meu ver. E acho que isso explica muito da popularidade do Raymond Bernard, tanto entre os iniciados quanto entre os não iniciados, né? Lendo Raymond Bernard, eu descobri que teve muita gente que nunca botou o pé na morte e já leu Raymond Bernard, gostou de Raymond Bernard, achou Raymond Bernard interessante. Acho que isso diz muita coisa sobre o tipo de mensagem que o Raymond Bernard quer levar. E vamos falar a verdade, né? Quem nunca sonhou, você tá passando na rua, de repente aparece alguém e fala assim, e aí, criança, tá afim de umas iniciações diferenciadas? Que é meio que a estrutura é meio que a estrutura da parada dele, né? Que, tipo assim, você tá passando do nada, aí você encontra um maluco lá, um guru, aí, criança, tá afim de uma iniciação diferenciada? Aí você, pô... É quase que o It, né? Dentro do bueirinho lá, chamando o sujeito. Mas, cara, mas isso fascina. Mas isso fascina. A gente vigia, a gente viaja ali, fica naquela assim, porra, quando que vai aparecer um... Porque a gente sempre ouve, né, aquele adágio, quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. Isso o Raymond Bernard levou isso literalmente. Ele concretiza isso, esse sonho nosso assim, de parecer o mestre cósmico lá da parada, Pica das Galáxias, te ofereceu uma iniciação a uma parada muito louca. Então, isso é legal da obra dele. E a gente tem, claro, no meio ocultista, a gente já tratou aqui de outros autores, cada autor tem a sua técnica. E a gente tem técnica para todo gosto. Tem aquele que vai lá, bota o negócio lá de cara, mas muda uma chave ou outra para sacanear o rolê. Por exemplo, né, o Levi. Temos o Papos, que já bota ali todo aquele conhecimento esmiuçado, de certa forma e tal. E temos o Raymond Bernard, que romanceia a coisa, vai colocando aquilo ali para poder encantar a pessoa, criar laços com o leitor, né? Ele é muito hábil nisso, escrevendo. Escrevendo, ele tem essa habilidade. Ele sempre foi reconhecido como um grande escritor. Sim, dentro da França e fora, né? Pela técnica dele, ele passa técnicas de meditação, de tudo, né? As iniciações de Raymond Bernard, inclusive, o aproximam de dirigentes de países, de presidentes, de reinados, não só na Europa como na África, por exemplo. Ele chegou a ser interlocutor quase que um diplomata da França nessas interlocuções com países que estavam se tornando independentes e se tornaram, né, no caso, lá na África. É um papel totalmente diferente até do próprio Castaneda, do Robespierre e tal. Talvez ele seja desses caras todos que ficaram muito famosos escrevendo, o mais... só para deixar o pessoal mais contextualizado, acho que o mais pé no chão. Apesar dele romancear, era onde você podia encontrar mais subsídios que eram realmente verdadeiros. A Morte é totalmente factível, a Oxi, que a gente vai falar, e a iniciação cavalheirística dele lá, né, você encontrava, né, de 88 em diante, não sei, minha visão. Mas e num contexto de Guerra Fria, como o Adílio falou, alguém com essa capacidade de transitar entre essas diversas fragmentações era importante. E o Raymond Bernard, ele desempenhava esse papel às claras, né? Como o Adílio falou, todas as ordens pelas quais ele transitou não eram invisíveis, elas podiam ser discretas, mas não eram necessariamente invisíveis. Então, naquele contexto, anos 60, 70,
guerras de dependência da África, conflitos no Oriente, você tem uma pessoa que conseguia chegar nesses lugares e desempenhar um papel de troca, de diálogo, conversar com grupos que estavam ali entre o misticismo e a vida pública de países, de comunidades, e fazer isso de forma aberta, eu creio que isso foi para poucos. Eu acho que tirando o Raymond Bernard, pelo menos aqui até onde minha lembrança alcança, eu não consigo pensar em ninguém com uma atividade próxima. Né? Ele, como o Lincoln falou, ele era o Rosa Cruz por excelência, até porque ele era o cara que ele não ficou parado num lugar só. Ele viajou muito, conheceu muito, dialogou muito. Num período em que estava todo mundo muito mais interessado em levantar muros, ele estava ali numa função de construir pontes. Então, vamos falar a verdade também. Desculpe te cortar, mas vamos falar a verdade. Se ele botasse as claras mesmo, olha, eu recebi essa iniciação em tal lugar assim, e os caras estão lá até hoje. Ia chover gente batendo na porta lá pedindo diplominha para botar debaixo do braço. Não porque estava interessado no conhecimento. Que no caso dessas ordens que ele fez parte, que ele teve contato, estavam muito mais... Por isso que ela tem uma seleção. Ele foi o cara que foi selecionado e confiado de receber essa iniciação, do que o contrário, aquele que você vai lá, bate na porta e quer a iniciação que é aberta para todo mundo. Não, nesse caso, ele fez o contrário. E por isso que ele tinha que velar essas coisas, tinha que preservar o nome, podia criar, aí, de certa forma, um romance para poder velar o nome da ordem, o local, criar um contexto mais romanceado e tal, para poder mostrar isso, algo que ele efetivamente passou. E lembrando que o nível de iniciação que você está falando, Lino, é profundo. É profundo. Ele não está falando só da iniciação, por exemplo, de primeiro grau, onde você é recebido nos portais para determinada tradição. Ele era, pela experiência que tinha e pelos contatos que ele conseguiu de imediato, pela grande loja da França, da Morque, ele, desde cara, ele conseguiu contato com pessoas, e a Europa era o berço dessas tradições ocidentais, nas Américas. Ele conseguiu logo contato com essas pessoas de alto nível e também passaram para ele a iniciação completa, ou seja, você pode representar essa tradição por inteiro, como um todo. Não é que ele tenha sido iniciado no primeiro grau, de uma ordem que tenha 3, 4 graus. Não, ele recebia a tradição. Isso que tem que ser pontuado, a tradição como um todo. Então, nos vários locais e nos vários contatos que ele teve, como os encontros com o Insólito, por exemplo, anunciam, ele estava recebendo a autorização para representar aquela tradição. De uma certa maneira, ele já fazia isso com a Morque, né? Mas estou falando fora da Morque. O que é muito diferente de você apenas ter contato com alguma coisa. Isso é um detalhe. A gente sabe que há ordens internas em várias tradições. Existem ordens internas e existem ordens secretas. E no caso do Raymond Bernard, o que ele está tendo contato são essas ordens. E é o pacote completo, não é só ele iniciar da jornada, não. Eles reconheceram ele como tal, que isso também era muito comum, né, no período histórico dele, de você dar um reconhecimento para uma outra pessoa de uma outra ordem ou grupo, que você entendia que ele tinha condições e dava esse reconhecimento de grau para outro, que hoje isso não é tão comum assim, mas naquela época já era mais comum. Então, quando a gente fala dessas iniciações propriamente dita que ele passou, não é a iniciação do início da jornada, mas o reconhecimento e a passagem de todo aquele conhecimento, daquele arcabouço total de uma determinada tradição. Aproveitando esse gancho, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais desse esoterismo dele, né, com as ordens que ele vai fundar, que ele vai trabalhar, enfim, o trabalho dele, né, o fruto do trabalho dele, o que vai gerar propriamente dito. A gente já falou bastante aqui da Morque, né? Acho que é mais ou menos o ponto pacífico e o ponto de partida para a caminhada do Raymond Bernard.
Mas, de imediato, eu destacaria, né, que ele teve uma participação também interessante, principalmente no caso da França e da Europa, na Ordem Martinista. Ele tinha a delegação para dar todos os graus e representar a Ordem Martinista, e em especial a TOM, né, que a gente chama no Brasil TOM, né, a tradicional Ordem Martinista, que é a Ordem ligada à Morgue, que é chamada de OMT tradicionalmente na Ordem Martinista tradicional, fora do Brasil, em especial na França, na Europa. E foi um divulgador do martinismo, um divulgador importante, numa época em que o martinismo tinha se perdido um pouco. A gente tem um podcast sobre martinismo, mas no momento em que o martinismo tinha se dispersado, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Já tinha sofrido o baque da primeira, e depois da segunda, com a França ocupada, a coisa ficou pior. E ele é um dos que ajudam a fazer uma reorganização, principalmente no seio dessa OMT, né, da TOM, que hoje, assim como é o caso do Rosacrucianismo da Morgue, é a maior ordem martinista em quantidade de membros do mundo, continua sendo. Ele participa disso. Agora, eu acho que a maior contribuição dele, ele tem participação na maçonaria, no Rito de Retificado, já tem até no Brasil também, mas aí mais como um participante, onde eu sei. Mas eu acho que a maior contribuição dele, fora dessas tradições que eu já mencionei, me parece que está na questão da cavalaria espiritual, das ordens de cavalaria. Não só porque ele divulga muito isso no Nações Secretas da Rosa Cruz, os encontros cruciais, muitos desses trabalhos são desses encontros e iniciações são Rosa Cruzes e também da Grande Fraternidade Branca, mas ele tem ele narra, né, um encontro dele na Cripta Ferrata, na Basílica de São Nilo, em Roma, onde um cardeal branco, que é um personagem, que ele não dá o nome verdadeiro, que se especula vários nomes ligados inclusive, os vários nomes que esse cardeal possa ter sido, alguns desses nomes ligados à própria Morgue, como representantes também legados da Morgue na Europa. E nessa Cripta Ferrata ele recebe a cavalaria espiritual, a iniciação templária. E é por meio dessa iniciação templária que ele vai, no final dos anos 60, criar, junto com um outro personagem, a Ordem Renovada do Tempo. Esse outro personagem, o nome iniciático era Humberto Franquelin. Em 68, na cripta da Catedral de Chartres, se não me engano, em setembro de 1968, eles criam, reavivam o que eles chamam de Ordem Templária Renovada, daí a Ordem Renovada do Tempo, a partir também dessa iniciação que ele recebe e que ele declara uma coisa que a gente sabe. Nós também temos um podcast sobre templarismo, já falamos disso. Independentemente da igreja em si ter encerrado os trabalhos da Ordem do Templo original em 1312, através de uma bula papal, a iniciação, a transmissão da cavalaria, ela permanece ao longo dos séculos e se manifesta de várias maneiras. Mesmo lá na França, onde é o ápice desse reavivamento ao longo dos séculos, ainda na época do Napoleão reconhece a Ordem Soberana, a Ordem Militar do Templo de Jerusalém, a Ordem Soberana Militar do Templo de Jerusalém, o SMTJH, como do Palaprá, do Raymond Palaprá, como uma espécie de reavivamento da Ordem do Templo na França, independente do Papa. Essa ideia permanece ao longo do século XIX, dessa Ordem Soberana Militar do Templo, em seus ideais, mesmo depois do Napoleão, e chega ao século XX e mantém uma linhagem iniciática. Pode ser que esse cardeal branco tenha vindo dessa linhagem que se espalha, continua se espalhando pela Europa e fica ali entre, digamos assim, na elite intelectual, e social da Europa. Essa tradição cavaleiresca não era passada de maneira aberta. Como a gente disse, naquele momento, segunda metade do século XX,
até os anos 80, dificilmente você recebia ou encontrava... Bom, não existia site, mas você não ia ver um letreiro na rua dizendo aqui é uma ordem templária. Né? Aqui é uma ordem... Era muito difícil. Até para descobrir a Amorc naquela época, nos anos 80, por exemplo, nossa, você tinha que procurar, olhar, procurar alguém que tivesse, as pessoas não falavam que eram, ninguém ficava botando toda hora adesivo em carro, isso depois virou moda, principalmente nos anos 90, mas antes ninguém falava que era daqui, dali, você tinha que ser convidado. Então o templarismo ainda era pior, ainda era mais difícil. E é isso que, de uma certa maneira, encanta e é popularizado nas obras, como a gente já falou, nos livros dele. Né? Com a Ordem Renovada do Templo, ele ganha, essa ordem explode na Europa e ganha um grande destaque, porque ele mesmo escreve as monografias, os textos, que são muito bons, excelentes. Dos primeiros, assim, praticamente os primeiros 2 anos de ensinamentos dessa ordem, 24 mandamentos, se não me engano o termo era esse, não monografia, e ela ganha uma popularidade muito grande, até porque ele já era reconhecido, já era famoso, a ponto de que a ORT quase se torna uma ordem interna da Amorc. A Amorc chegou a publicar isso, se não me engano, ou em 69 ou em 70, na sua revista de circulação aberta, que a gente chamou de Rosa Cruz, e a Ordem Renovada do Templo ia ser o que hoje é a TOM, a tradicional ordem martinista, que quando você chega no primeiro grau da Amorc, você recebe a autorização, é convidado a entrar caso queira. A ORT seria esse círculo interno, porque essa iniciação do Raymond Bernard não só era reconhecida em todos os círculos iniciáticos, não era contestada, como também o material e a expansão era muito grande. A Amorc se interessou por isso. O Raymond Bernard, digamos assim, não concorda com os rumos que a ordem, a ORT, vai tomando ao longo desses 2 anos, entre 68 e 70, e se afasta, se não me engano, em 1970 da ORT, e o Humberto Frankenburg vai tocando ela, e ela continua sendo uma organização com grande expressão. Inclusive, vindo aqui para o Brasil no final dos anos 70. Ela ainda para quem fazia parte, recebendo as coisas em francês, depois ela chega antes em outros países, pela Guiana francesa, passa para o espanhol, depois, mais na frente, vão traduzir os mandamentos para o português. Ele se afasta, mas ele continua com a ideia de manter o templarismo funcionando fora da maçonaria, sem estar relacionado com o rito de ser retificado e sem estar relacionado com outras tradições, como a que eu mencionei, como a Ordem Soberana Militar do Templo de Jerusalém, porque essa tradição toma um outro viés que é diferente do dele, onde a ORT era praticamente a Amorc templária. E essas outras tradições, elas são mais de beneficência, de você conceder títulos honoríficos, e ele queria algo que tivesse estudos e iniciações ao estilo da Amorc, ou seja, um trabalho que você sabia que existia, que tinha seu aspecto exotérico externo, mas tinha um trabalho interno muito importante. Quando ele realmente praticamente se aposenta da Amorc, porque esses altos dignitários são oficiais e são funcionários da Amorc. A Amorc é uma multinacional, sempre foi, e essas pessoas são contratadas, algumas são praticamente CEO da Amorc. Quando ele se aposenta e é liberado da Amorc, no final dos anos 80, coincidentemente também no ano 8, em 1988, ele ativa o que a gente chama de CIRCES, que na época era chamado de Círculo Internacional de Pesquisas Culturais e Espirituais, como se fosse um braço caritativo externo de uma tradição templária que ele ativa, e inclusive de maneira iniciática, no Palácio dos Papas, em Aquilon, lá na França, que vai ser o OSTI, OSTI, a Ordem Soberana do Templo Iniciático. Depois, com o passar do tempo, ele vai ser o grão-mestre da OSTI. Com o passar do tempo, o CIRCES acaba indo para dentro da OSTI, como acontece hoje, é o OSTI que é o braço externo. Sendo que a Ordem Soberana do Templo Iniciático, na verdade, é uma ordem pitagórica. Ele consegue pilotar algumas das suas iniciações, como numa casca de cebola, onde a Ordem Templária é a parte externa, a Ordem Pitagórica no círculo interno, e ainda uma outra tradição
mais velada ainda, a ordem de Melquisedeque, num círculo mais interno, praticamente como se fosse uma iniciação próxima daquelas que ele narra nas Nações Secretas, por exemplo, e num livro que eu mencionei, que é muito pouco conhecido, A Cidadela Oculta dos Sábios, que ele escreveu para ser um texto interno da UXI. Ele não circula na Europa. Acabou circulando aqui no Brasil, não sei se ainda é vendido, pela antiga Gnosis editora, foi vendido de maneira aberta como um equívoco de um membro da UXI, que na época também estava com alguns membros, na verdade, não só um, que também era da Gnosis. Mas, enfim, pode ser que quem esteja nos ouvindo aí ache essa obra, Cidadela Oculta dos Sábios, que eu recomendo, porque, como eu disse antes, é uma obra na qual ele coloca de maneira muito aberta, não tão romanceada, algumas práticas nas epístolas, e que são práticas esotéricas espiritualistas muito interessantes. Até, por exemplo, radiônica, que é uma coisa que praticamente a Mork não toca e que a maior parte das tradições não falam, e ele trata nessa obra. Não é uma obra grande. E a UXI continua funcionando. Ela pode ter só um número limitado de cavaleiros. Você já entra como cavaleiro desde o primeiro grau. São 3 graus, um número tradicional de várias ordens, né? E você vai aprofundando o grau de cavalaria até que você consiga, de uma certa maneira, ascender ao círculo pitagórico interno, que não funciona no Brasil. Então, infelizmente, as ordens templárias, elas padecem de um problema, eu não sei se é kármico ou não, que não é só brasileiro, mas no Brasil, como tudo aqui é bagunça, e o templarismo, infelizmente, não foge a isso, e a gente já falou disso nos podcasts também, as coisas aqui acabam tendo muita dificuldade de funcionar, e o templarismo mais ainda. Mas, de uma certa maneira, esse é o grande trabalho que ele deixa até o final da sua vida. Ele vai ficar até o final dos anos 90 como grande mestre, depois ele vai passar, se não me engano, em 97 com o Yves Jaer, que vai tocar, acho que por 20 anos, aproximadamente, a Ordem Soberana do Templo Iniciático, que tem a sede em Paris. Então, para mim, ele tendo participado de um pouco do druidismo também, ele foi iniciado em tradições africanas, entre os drusos, ele recebeu várias, a gente já falou aqui, várias iniciações. Mas as que ele mais trabalhou na França e espalhou pelo mundo, tirando a própria maçonaria, que me parece que ele era mais um membro, assim como todos aqueles expoentes lá do século XX na França, e ele, se não me engano, ele era da Opéra, que é uma obediência do rito certificado menos conhecida, menor, mas que reuniu vários esoteristas nas lojas do rito certificado, muitos martinistas, por exemplo, inclusive martinistas da ordem martinista original do Papos, que era do da Opéra. Mas eu acho que o martinismo é Pelaton, o rosacrucianismo, isso aí, Orconcourt, por ser um legado da morte. Mas eu acho que, principalmente pela cavalaria espiritual, que é o grande legado que ele deixou, por meio dele mesmo, por intermédio das iniciações que ele recebeu, para mim, é o trabalho principal. Sem dúvida, essa parte templária dele é muito forte, e da mesma forma, né, como a da Mork. Porém, é claro que essa parte templária, para quem não conhece muito da obra dele, acaba, né, ficando mais, de certa forma, velada. Renato, quer adicionar alguma coisa? Aqui no Ocidente não tem como a gente falar de cavalaria espiritual sem falar do papel do Raymond Bernard. O Adílio falando da iniciação dele na cripta, né, com o monge branco, isso me lembra muito uma passagem do Cagliostro, que também recebe a iniciação numa cripta. A Mork, simbolicamente, né, com relação à cripta do túmulo do Christian Rosenkreutz, também é uma cripta também na qual emana o conhecimento. Assim, inevitavelmente vou acabar distorcendo um pouco, mas a própria ascensão de Jesus Cristo, né, o seu próprio processo de reintegração se dá quando ele sai de uma cripta. Então, parece que o Raymond Bernard vai vindo aí numa série, numa tradição de iniciações que remontam justamente a isso, né, ao você extrair o conhecimento de uma cripta, onde a vida não necessariamente termina, onde ela é depositada até que um
uma próxima pessoa, um próximo escolhido tem acesso a esse conhecimento. E vocês falaram aí da questão do Raymond Bernard mais ter trabalhado as ordens de cavalaria, o rosacrucianismo ao concurso, mas ao mesmo tempo ele teve contato com outros grupos, né? Recebeu outras iniciações, como foi o caso dos drusos, dos sikhs. Quem leu Encontros com o Insólito vê lá no final do livro que ele também teve contato com a seita, entre aspas, dos ladrões lá do Oriente, e ele traz uma visão dessa seita que eu acho que nunca ninguém fez até hoje, né? Do próprio código de honra deles, da disposição espiritual deles, não é nem religiosa, né? Já da disposição espiritual desses grupos, né? Ele chama de seita dos ladrões, mas claro que há um outro nome por trás disso que fica de forma velada no texto. E embora, até onde a gente se saiba, ele não tenha trabalhado necessariamente em grande parte essas tradições, eu acho que ele funciona como um divulgador. Quando ele se torna o depositário dessas tradições, quando ele recebe, entre aspas, o combo delas, né? Ele não recebe primeiro, segundo, grau intermediário, não. Ele recebe a tradição como um todo e ele fala dessas tradições de forma romanceada. Eu acho que, de certa forma, ele tá funcionando não só como um depositário dessas tradições, mas ele tá funcionando também como um divulgador delas. Está acendendo uma luzinha para quem é capaz de ver, elas estão aqui, elas existem. Então, além desse trabalho dele com o templarismo, com o rosacrucianismo, ter sido um membro importante nos círculos maçônicos, eu acho que a gente pode atribuir também ele esse papel de divulgador. Um divulgador à moda antiga, claro, não é o cara que publiciza, né? Ele não fundou um site, não fundou aqui é o site para você se associar aos drusos. Mas ele, como um profundo conhecedor dessas ordens, ele também colocou sinalizações, né? Deixou caminhos para aqueles que sabem ler, para aqueles que sabem imaginar, chegarem a essas iniciações, a esses conhecimentos. Acho que também é importante a gente falar desse papel dele enquanto um divulgador iniciático. O Adílio tocou alguns pontos aí, principalmente dessa questão da iniciação, que você também acabou ecoando, né, com ele, da iniciação que ele passou na cripta de Grota Ferrata. Isso está em uma das obras dele, no Encontro Secreto em Roma, que ele coloca isso. E até a questão do templarismo, que o Adílio pontuou muito bem, de forma como ele permanece na Europa, é importante a gente também, de certa forma, chamar a atenção que o templarismo, a ordem templária, ela permanece em Portugal, via a ordem, né, de Cristo em Portugal, que deu origem ao Colégio de Sagres, enfim, toda aquela tradição templária ela se perpetua em Portugal também, tá? E o Adílio pode falar melhor do que eu sobre isso, mas não só em Portugal, mas também fica de forma, né, velada em outros aspectos da Europa, em outros pontos da Europa também, mas não exatamente. Eu não deixei, acho que deveríamos, né, tocar nesse assunto de Portugal, porque ele acaba sendo também algo importante lá em Portugal. Você lembrou bem, Nico. A gente não podia esquecer isso. Tanto é que ele considerava Portugal, e ele fez vários movimentos nesse sentido, o Raymond Bernard, como uma espécie de território mantenedor da tradição iniciática. E não à toa, a própria Hostia comprou um terreno em Portugal, apesar de ser uma organização francesa, seguindo a tradição cavaleirística, né, francesa, desde a Ordem do Templo original, lá do século XII, e comprou em Portugal e está construindo ali o seu terreno, que vai ser a sua sede espiritual. E por que ele tem essa relação, né, essa questão com o templarismo? Porque o templarismo é o recebedor, foi recebedor, e a gente fala isso no outro podcast, das tradições antigas, né, cristãs e pré-cristãs. Né, e por isso também se interessou, por exemplo,
druidas, né? E pela questão, não só porque o druidismo, o celtismo é a base da Península Ibérica, né? Em termos antropológicos, sociológicos e tal, e também da própria França, principalmente nas Gálias, mas também porque essa tradição iniciática, que não importa se você vai querer remontar do Egito, como a Mork fala, né, ou se você vai querer vir um pouco mais na frente, a partir dos templos gregos, das tradições órficas e tal, de uma certa maneira, também ecoa, ou nasce espontaneamente ou por trocas, entre os celtas, e por eles também se espalha, e os templários bebem dessas tradições. Isso vai seguir por dentro, de maneira subliminar, sub-rosa, como se fala, por dentro do próprio cristianismo. Quem estudar São Bernardo, a história de São Bernardo, vai entender bem isso, e por isso São Bernardo é importante para o templo, e um dos fundadores do templo é parente de São Bernardo, que faz um dos caras que mentalmente, intelectualmente, vamos dizer assim, criam a regra do templo. E ele entende isso, ele entende esse movimento. Esse movimento é anterior à própria lenda do cristão da Rosa Cruz, né, do CRC, do pai Rosa Cruz, do Renato mencionou. Esse movimento, que é muito solidificado em quase 200 anos de atividade da Ordem do Templo, ele solidifica isso em várias outras tradições que saem de dentro da Ordem do Templo para manter essa iniciação viva, como a gente já mencionou, e se afasta de uma tradição da Igreja que já tinha também um pouco se afastado dessa parte mais iniciática. E Portugal, antes ainda com a Ordem do Templo e depois com a Ordem de Cristo, como o Lincoln falou, mantém isso vivo. E por isso que Portugal é importante, inclusive até hoje. De uma certa maneira, ele deixa isso claro não só nas obras dele, mas também no próprio movimento que a Oxi até hoje faz em território europeu. E é por isso que a cavalaria espiritual, a questão cavaleiresca, é importante, porque ela é se não é o maior da antiguidade, é um dos principais vetores para que a iniciação, como a gente já entende dentro dessas organizações espirituais, por fora das religiões, das grandes religiões estabelecidas, das religiões do livro, o templarismo é o principal vetor. E por ele, o rosacrucianismo, como a gente conhece, a alquimia, a maçonaria tardia, e mesmo a maçonaria da época, apoiada pelos templários, etc. A gente vê isso nas catedrais, refletido nas obras, como Fulcanelli fala nos seus livros. A gente vai ver isso, que as catedrais são aquelas também que os templários, de uma certa maneira, participaram da sua construção, de uma maneira ou de outra. Isso é uma outra discussão, como foi essa participação. Elas refletem essa iniciação, então, e até hoje. E o Renato falou da questão da cripta, etc. Acho que foi o Renato que falou. Não à toa que várias iniciações acontecem na cripta da Catedral de Chartres, porque ela é aberta à visitação. Quem for à Catedral de Chartres vai poder visitar a cripta e vai ver ali embaixo a importância, não só vários símbolos iniciáticos, mas a importância que isso tem. Porque a maioria dessas catedrais que a gente conhece hoje, elas foram construídas sobre outros, ou antigos locais de iniciação. Você tem um pedaço lá no fundo da Catedral de Chartres, onde você vê lá embaixo o terreno pré-romano dos pagãos, dos celtas. Você vê a construção romana por cima e você vê a construção cristã por cima da romana. E nesses espaços eram, e ainda acontecem várias iniciações, que ele escolheu, junto com outros, para criar em 68 a ORT, a Ordem Renovada do Tempo, mas também não só por ser espiritualmente importante, mas porque é um símbolo de fazer um início, uma iniciação na cripta ali, mas manter também o vínculo com essa tradição antiga, que é guardada, né, pelos templários. E aí nessa cripta você vai encontrar a Grande Mãe, né, as imagens da Madonna Negra, que simboliza justamente desde a antiguidade essa iniciação pelo viés feminino e pelo seio da terra. Por isso que a Madonna é negra. Inclusive até no livro Encontros com o Insólito, o quarto encontro ocorre em Lisboa, né? Sim. É representado até materialmente na obra dele. E é interessante, né, nesse ponto, nesse aspecto, que se a pessoa observar direitinho,
Esse livro dele, Mansões Secretas da Rosa Cruz, depois ele tem também em Madrid até, outro contato e tal. Mas é interessante que você observa nessas obras dele a estrutura da Hosti. Porque quando ele fala desse governo oculto do mundo, o rei do mundo, né, ele nada mais é do que ele está fazendo relação também com alguns aspectos internos mais profundos da Hosti e tudo mais, né? As iniciações. Sem dúvida. Mas só se a pessoa botar o óculos direitinho, o óculos adequado para a leitura, começa a observar certos aspectos. No Mansões Secretas da Rosa Cruz também tem a cidade de Lisboa, fazendo referência a ela lá na obra dele. Aproveitando que você falou da iniciação na Catedral de Chartres, até da fundação da ORT, tem um acontecimento, né, relacionado à ORT que acabou, de certa forma, digamos, respingando no Raymond Bernard, que foi aquele escândalo envolvendo o nome da ORT e que teve aquele lance lá, enfim. Eu gostaria que você falasse sobre esse escândalo envolvido aí, o nome da ORT, e que acabou chegando também, de certa forma, tentaram, né, anexar ao Raymond Bernard, mas que no final das contas isso tudo foi acertado. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tranquilo. Isso é uma questão importante, porque é bom esclarecer, né? O que acontece? Ele se afasta da ORT em 1970, Humberto Frankenburg, ele, que é um alemão, o nome iniciático é esse, segue até o falecimento dele em 83 à frente da ORT, que, como eu disse, já tinha se espalhado bastante. A ORT, sem dúvida, e não sou só eu que falo isso, foi a mais interessante e a mais importante dessas ordens neotemplárias que o século XX produziu. Não só pelas histórias relacionadas a ela, mas pela qualidade do material que ela tinha. Bom, o que acontece? Assume um médico que cuidava do Humberto Frankenburg, chamado francês também, né? Também porque a ordem nasceu na França, né? No movimento templário, grande parte francês. O Luc Jouret. O Luc Jouret, ele fica um tempo, se não me engano, só um ano à frente da ORT e acaba praticamente expulso de lá, porque ele se mostra uma pessoa completamente instável nacionalmente e com ideias completamente descabidas em relação à iniciação, em relação à tradição espiritualista, esotérica, e ele não era só da ORT, ele tinha sido também, fazia parte ainda da MORC, da França, da maçonaria e de outras tradições. Ele acaba criando com algumas outras pessoas a Ordem do Templo Solar. E nos anos 90, mais ou menos 10 anos depois, ele acaba misturando a Ordem do Templo Solar, uma quantidade absurda de loucuras, maluquices, cujo pano de fundo é um neotemplário extremamente, eu poderia usar a palavra, bem ligado a alguns movimentos ultradireitistas na França, que não eram tão proeminentes politicamente na época, tanto quanto hoje. E ele acaba misturando dentro da Ordem do Templo Solar coisas ligadas à ufologia, a movimentos praticamente fascistas ou nazistas, deturpação completa da teosofia, da filosofia Rosa Cruz. Ele pega tudo que ele estudou e ele deturpa. E, infelizmente, ele acaba coordenando com outras pessoas uma sequência de suicídios coletivos na Europa. Também, se não me falha a memória, no Canadá. E ele, aparentemente, ele também morre. Por que aparentemente ele comete suicídio? Porque não só era um suicídio coletivo, que as pessoas se envenenavam, mas também os que ficavam por último tacavam fogo nos corpos em si mesmos. Então, o que sobrou, esse absurdo, que tinha como pano de fundo uma suposta ordem, que na verdade não era uma desordem de cunho que
também não era esotérica, era mais uma seita de loucos, né? E a gente vai ver ao longo dos anos 90 que essa não é a primeira, não vai ser a única dos anos 90 com esse tipo de movimento. O que vai acabar acontecendo é que a Interpol, porque isso aconteceu em países diferentes, entra na jogada e vai identificar que a fonte daquelas ideias e das passagens do Juret pegam não só a MORC, a maçonaria francesa, mas também a Ordem Renovada do Templo em especial, onde ele teria tirado a ideia de templarismo, a neocavalaria e etc. E, claro que os movimentos conservadores, em especial na França e a Interpol em si, e parece, e se supõe também, apoiada pelo próprio movimento da igreja, das igrejas, na verdade, não só do catolicismo, mas de movimentos cristãos, eles fazem uma pressão muito grande nesses movimentos esotéricos e todos eles são obrigados todas as pessoas que representam essas ordens ou que de alguma maneira passaram pela ORT são investigados e obrigados a depor, a ponto de sair nos jornais não só do Brasil, da Europa, mas sair também em televisão. Se vocês pegarem, por exemplo, o Globo, em 1994, numa determinada edição lá, vai mencionar essa história, inclusive citando a ORT. E o Raymond Bernard, por ter fundado a ORT, acabou sendo investigado e anos depois foi absolvido de todas as acusações, assim como todas as outras ordens pelas quais o Juret passou, a própria MORC, etc. Mas isso foi como um furacão no meio ocultista esotérico na França, que, por ser um país com uma lei muito dura em relação ao laicismo, piorou ainda. Então, por exemplo, determinados membros, como juízes do serviço do Poder Judiciário na França, se eles forem da maçonaria, eles têm que declarar que são. Então, houve uma espécie de caça às bruxas por causa desses suicídios coletivos da Ordem do Tempo Solar, que, infelizmente, ao que parece, eu já pude ver na internet, continua funcionando e eu não sei como, deve ser de maneira não legal. E isso, infelizmente, praticamente acaba com a RT. A RT ela é esvaziada quase por completo, ela ainda se mantém há alguns anos viva na França. Quando o Hugues Juret se afasta, quem fica com a RT é a viúva do Humberto Frankenburg e a filha, que mantém a RT viva até mais ou menos 2004, por aí. E ela ainda continua funcionando, a RT aqui no Brasil, até 2007, até dezembro de 2007. Depois, oficialmente, a RT é fechada no mundo. E, de uma certa maneira, o Raymond Bernard acabou associado a esses movimentos. Né? E, como eu estou dizendo aqui, não há nenhum vínculo, nada no trabalho do Raymond Bernard e seus movimentos, qualquer coisa que ele tenha participado, tem qualquer relação com o que as pessoas que vieram depois possam ter feito, como foi o caso desse maluco, desse médico homeopata e o Juret. Então, provavelmente quem for se deparar com a história do templarismo ou do Raymond Bernard dos anos 90 vai encontrar isso. Da mesma forma que em 1990, 2 anos depois do Circes, há aquele problema na MORC, né? Com o Gary Stuart, o Imperator, que tinha uma posse em 87, só fica 3 anos vindo da MORC, e ele também sai, há toda uma briga judicial, e ele acaba seguindo um outro caminho, um caminho bem complicado até o sinal, mas isso é uma outra história, e a MORC acaba também refazendo, que já viria a fazer de qualquer maneira, não foi por causa dele, mas acaba refazendo as suas monografias. Mas muita gente acha, às vezes, que essas coisas acontecem porque lá, quando estoura o problema, já estou citando aqui esse caso de 90, né, da MORC, quando o filho do Raymond Bernard acaba imperator da MORC, em 1990, Christian Bernard, acaba achando que a ordem original participa dos devaneios, né, dos desmandos daquele personagem que causa o problema, né, e não necessariamente. Então é bom separar o joio do trigo. Sem dúvida, na década de 90 teve vários casos desses de suicídio coletivo. Eu lembro que teve um que foi até bem divulgado também, daquele por causa do cometa, que estava passando o cometa, o pessoal promoveu lá, acho que nos Estados Unidos, um suicídio coletivo para poder... Acho que no Texas. Para poder embarcar na cauda do cometa. Então, de vez em quando, na década de 90 tinha muito dessas loucuras.
Renato, quer fazer alguma... O líder dessa seita nos Estados Unidos, ele tinha dado uma entrevista uma semana depois falando desse suicídio coletivo. Acho que até no David Letterman, que era um apresentador bem famoso lá nos Estados Unidos, ele tinha dado essa entrevista. E uma semana depois ocorre a tragédia. Então a gente já começa a ter aí um processo de mediatização disso. O que eu queria acrescentar é o seguinte, o Adílio falou que até os anos 80 mesmo, para você, por exemplo, ingressar na MORC, era um processo muito difícil, porque você tinha que procurar alguém que conhecia alguém, que as pessoas não se identificavam. Eu creio que essas tragédias que ocorreram nos anos 90, relacionadas não às ordens iniciáticas, mas essas pessoas espúrias, né, que distorcem os ensinamentos e fazem esses verdadeiros homicídios, eu acho que muito por causa disso, as ordens iniciáticas, como a MORC, por exemplo, e outras, elas começaram a se popularizar no sentido de que nós não temos nada a esconder, sabe? Então, eu creio que até mesmo essa expansão que a gente vê em muitos movimentos, a forma aberta, como você fala, de determinados movimentos, por exemplo, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi falar, por exemplo, de maçonaria, foi lá em meados dos anos 90 que comecei a ver as revistas nas bancas, comecei a ver anúncios sobre a MORC, né, pinturas, outdoor. Eu creio que muito dessa adesão maciça das ordens iniciáticas a serem menos discretas, elas estão muito relacionadas a processos como esse, né, da Ordem do Templo Solar, entre outras sandices, que aí ao longo dos anos 90 a gente vai ver, que essas tragédias que acabam ocorrendo. Então acho que elas se tornarem acessíveis nesse sentido, por um lado, diminui essa desconfiança e ao mesmo tempo faz com que as pessoas percebam que um desvairado, né, um espúrio, que às vezes é expulso da ordem, não seja linkado a ela no sentido de que ele só fez isso porque passou por aqui. Ele ia fazer aquela merda, aquela tragédia, independente de onde tivesse passado, porque não era um problema da ordem, era um problema da pessoa em si. E, assim, no caso, uma teoria minha, eu acho que uma situação como essa acaba respingando no Raymond Bernard também, de certa forma, pela proeminência que ele tinha, pelo nome que ele tinha, né? pelo acesso e pelo trânsito que ele tinha também. Então, talvez fosse até mesmo do interesse, da vontade de algumas pessoas ver a imagem do Raymond Bernard arranhada, o que, graças a Deus, não é o que ocorre, né? Seja por tabela, seja por fato, nada daquilo podia ser remontado ao Raymond Bernard. Mas é inevitável que depois dessa série de coisas que começam a acontecer, as ordens iniciáticas elas ficam um pouco abaladas. Claro que a gente já tinha outros escândalos que vêm de muito antes, né? Você teve o caso do Osho, com a comunidade dele lá nos Estados Unidos também, que deu um problema federal, depois ele levou o problema para a Índia. Se a gente voltar mais no tempo, teve aquela história histórias que envolveram a Blavatsky também. Esses problemas sempre vão ocorrer. Só que, como o Adílio falou, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Uma pessoa não é ordem, da mesma forma que a ordem não é uma pessoa. Se uma pessoa comete uma infração, comete um crime, numa estrutura de uma ordem iniciática que não é permissível com relação a isso, as pessoas têm que entender que aquela pessoa não responde pela ordem. Sem dúvida, isso é mesmo. Quer adicionar alguma coisa, Adílio? Não, só lembrando, é muito provável, não posso afirmar, que por causa dessa questão toda, né, a MORC tenha retirado vários dos livros que eram publicados com o selo da Rosa Cruz da MORC aqui no Brasil. Demais que eu lembro, as capas antigas eram madeiradas, com um padrão recorrente. Porque era a editora Henning. Era outra editora, era uma editora que era terceirizada. Terceirizada, e ela passa para dentro da MORC mesmo, ele faz uma reestruturação desses livros até e tudo mais. E até aproveitando sobre essa questão dos livros, a gente poderia comentar um pouco sobre os escritos do Raymond Bernard. E aí, a gente tem, por exemplo, né, igual eu citei, a gente acha hoje na internet o
PDF, até disponibilizado pela própria Ostine, o PDF do Encontro Secreto em Roma. E nós comentamos também um pouco sobre as mansões secretas da Rosa Cruz, mas tem vários outros livros que ele escreveu, né? Ele, no total, ele teria escrito em francês, mais de 12 livros. Em português, nós temos aí uma faixa de uns 10 livros, mais ou menos, traduzidos. 8 livros traduzidos aí. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco dos livros. Bom, eu mencionei já, eu vou deixar para vocês falarem mais aí das Mansões Secretas da Rosa Cruz, né, Encontros com o Insólito. A gente já falou razoavelmente. Eu já mencionei também a Cidadela Oculta dos Sábios, que é da Gnosis, que eu acho que não sei se está sendo vendido ainda, mas eu recomendo a todos. No estante virtual. No estante virtual, pois é, eu recomendo, muito bom. Eu já também comentei aqui sobre questões dele. Existe editado pela Zéfiro, a Zéfiro, em Portugal, uma editora portuguesa, que é como se fosse, mal comparando a nossa Amadas aqui, ela tem um catálogo muito grande de livros de tradições, bibliotecas, e o presidente da Zéfiro detém os direitos dados pelo próprio Raymond Bernard para publicação em português das obras dele, ou de várias. Então, existe uma obra chamada Cartas de Parte Alguma, que na França saiu como um volume só. São vários textos muito bons sobre vários pensamentos e vários temas que o Raymond Bernard deixou por escrito, que foram publicados em Cartas de Parte Alguma. Em português, Portugal não tem no Brasil. Tá? Foi dividido em 2 volumes, foi lançado o primeiro e até hoje, onde eu sei, não foi lançado o segundo. Mas vale a pena adquirir, agora com um livro mais caro, não sei se vai ser publicado, mas vale a pena adquirir. Tem um site chamado Círculo Raymond Bernard, que eu recomendo a todos. O nome é esse, Círculo Raymond Bernard, está em português, está assediado, baseado na WordPress, que tem alguns artigos inéditos de Raymond Bernard e também fala de outras obras, tem entrevistas que são coisas também muito interessantes, ler as entrevistas onde ele deixa suas opiniões sobre política, martinismo, templarismo, rosacrucianismo, e deixa as experiências dele, e um pouco daquela época que ele viveu, que a gente já falou bastante. Alguns dos livros famosos como esse que a gente já citou, As Mansões Secretas dos Encontros com o Insólito, na verdade, parece que ele é uma coletânea. Esses livros aqui no Brasil, eles são uma reunião de textos independentes do Raymond Bernard. A Zéfiro e a própria Usti publicaram o Encontro Secreto em Roma como texto independente, que parece que a ideia original do Raymond Bernard de pequenos livros com temáticas independentes. E aqui no Brasil a gente vai encontrá-los juntos, textos diferentes nessas 2 obras em especial. Outros que eu destacaria, são as Mensagens do Sanctum Celestial e as Novas Mensagens do Sanctum Celestial, que são livros grandes, mas com vários artigos muito importantes sobre esoterismo, ou sobre temáticas as mais diversas, e que foram muito lidos pelos Rosacruzes antigos, e até hoje são encontrados na estante virtual, nos secos, e de uma certa maneira tratam sobre os mais diversos temas, os poderes psíquicos, seitas e famílias religiosas, a cura espiritual, a questão do karma, da reencarnação, mas são livros muito relacionados com a tradição Rosacruz, a tradição Amorque que ele representava. Assim como um outro chamado Fragmentos da Sabedoria Rosacruz, esse também da Rene. Claro que todos eles acabam vindo com vários conhecimentos. Então, por exemplo, ele trata aqui da arte da mística da respiração, ele trata aqui, por exemplo, sobre a magia dos números. Então, vale a pena, de uma certa maneira. Só fazendo um adendo desses Fragmentos da Sabedoria Rosacruz, é escrito com outros autores, né? É escrito com Ralph Lewis e Cecil Poole e outros, né? A gente tem 4 textos dele, alguns do Ralph Lewis, alguns do Cecil Poole, Michael Rocca, e aí só para complementar, mas... Isso, exatamente.
tá? Mas ele participa aqui com textos que são importantes, né? Eu tenho um outro aqui, que não existe no Brasil, mas na verdade não é dele, né? Sobre ele, que é um livro interessante, né? Raymond Bernard, Um Homem Excepcional, tem até a imagem na capa, que é do Michel Nigorin-Declic, que é, de uma certa maneira, ligado ao Auxi, na África, na França, e que fala das iniciações, fala bastante da questão da participação dele na criação do Xerxes e da Auxi, e da relação dele com países da África, como no caso do Congo, por exemplo, Costa do Marfim, países que ele visitou bastante e com os quais ele fez trocas iniciáticas, né? Que a gente já mencionou aqui também. Mas nesse site que eu mencionei, né, intitulado, aliás, Círculo Raymond Bernard, vocês vão encontrar vários escritos dele, e obviamente que dentro da Auxi e algumas outras tradições que não são abertas, você se depara com outros trabalhos dele. Tem inclusive uma lista, né, de bibliografia, tanto em português quanto em francês, dos livros dele e outros escritos. Eu tenho algumas obras dele também, inclusive essas que foram editadas pela Zéfiro. Mandar um abraço pro pessoal de Portugal, da Zéfiro lá, se ela quiser mandar alguns livros pra gente de brinde, a gente aceita, de bom Alexandre grado. Gabriel. Alexandre Gabriel, um amigo meu, é dono lá. E você já até conhece o dono, a gente manda um abraço pra ele. Grande Alexandre Gabriel. Ele já deixou ele já deixou alguns livros. Ele reeditou Encontros com o Insólito e acho que As Mansões Secretas são livros bem mais finos no original por lá, além de ele estar disponibilizando esse outro que você mencionou, né? Eu tenho Encontros com o Insólito da Zéfiro, eu tenho As Mansões Secretas da Rosa Cruz da Zéfiro e As Cartas de Parte Alguma, também editada pela Zéfiro. A editora Zéfiro é excelente, né? Ela tem vários títulos interessantes. Espetacular, muito bom. Eu entro no site lá, fico só sonhando igual cachorrinho olhando para aquela negócio de assar frango. Fico babando ali nos livros, né? Mas infelizmente o euro não tá podendo, deixando a gente fazer compra. Mas esses livros, até da editora Rennes, né? Eu tenho Fragmentos da Sabedoria Rosa Cruz, A Mensagem do Sangue Celestial e As Novas Mensagens do Sangue Celestial. E tocar no nome do Raymond Bernard acaba, né, evocando memórias nossas dos contatos das primeiras vezes que nós lemos. Por exemplo, a primeira vez que eu li sobre o Raymond Bernard, eu era adolescente, tinha lá meus 16 anos, e meu tio era Rosa Cruz, mas ele não tinha os livros, né? A gente sabia só que ele era Rosa Cruz e tal, mas ele não tinha esses livros. E uma certa vez na escola, uma professora, indagaram ela qual era a religião dela e tal, e aí ela falou que era Rosa Cruz, porque ela não queria falar verdadeiramente qual era a religião dela, e fez aquela propaganda, mas eu sabia que não era religião. E aí eu já fui logo nela, né? Chamei, conversei com ela, falei assim, não, eu sei que Rosa Cruz não é religião e tal. Aí eu acabei fazendo uma amizade muito grande com ela, porque minha cidade é interior, a gente aqui, nós tínhamos, antes dessa professora mudar para o Miracema, tínhamos somente 3 pessoas que eram Rosa Cruzes aqui na cidade. Era meu tio e mais outros 2 conhecidos. Então, até isso a gente sabia já, dá para saber, contar nos dedos quem era, quem não era e tal, porque eles tinham aquele grupo, né? E aí ela me emprestava, ela tinha a coletânea desses livros da Rosa Cruz, ela sempre emprestou. E um dos livros, assim, que eu primeiro li, que foi Paixão à Primeira Vista, que acabou despertando meu interesse para entrar na Morte, foi exatamente o Encontros com o Insólito e As Mansões Secretas da Rosa Cruz, que era dessa editora da Rennes ainda, na época que ela me emprestou, logo depois emprestou o Zanoni também, e por aí foi, né, onde eu já tinha o vermezinho do interesse, né, aí aquilo ali foi só alimentando ele cada vez mais. E logo depois acabei entrando, né, quando
Alguns anos mais tarde acabei entrando na MORC também. E aí eu queria que vocês compartilhassem também, né, um pouco da experiência da leitura desses livros dele, que vocês tiveram e tal. Se tiver algum comentário, alguma coisa para fazer, por favor. Cara, minha primeira experiência com o Raymond Bernard foi justamente o Encontros com o Insólito, que foi até o Adílio que me deu de presente esse Encontros com o Insólito. Ele já tinha me indicado outros textos do Raymond Bernard para eu ler, mas assim, o mais robusto mesmo foi o Encontros com o Insólito. E o que me surpreendeu no livro, né, acostumado a ler outras publicações iniciáticas que eram menos diretas ou de cunho mais histórico, foi justamente essa questão da forma tão direta, tão objetiva como ele passa determinados temas. No início eu tomei até um susto, porque eu pensei, não é possível que ele vá falar disso tão abertamente, não é possível que ele vá falar desse tema de forma assim tão explícita, porque os 5 primeiros encontros, né, que ele narra no Encontros do Insólito parecem passagens de espionagem típicas da Guerra Fria. Você está no avião, senta um SIC do seu lado e começa a falar com você sobre assuntos iniciáticos, né? Então, assim, isso parece uma passagem de espião da Guerra Fria. E aí ele vai conduzido ao longo dos encontros. Lisboa, Oriente, França, se não me engano, tem um desses também que ocorre na Dinamarca. Então, a forma como ele romanceia esses encontros, para mim, foi a grande sacada, porque a gente começa a ler, você não tem aquela carga densa de um livro esotérico, filosófico, mas ao mesmo tempo você não tem uma passagem de informações que é superficial. Não, muito pelo contrário. Ali ele vai todo momento ocultando e revelando. Como o Lincoln falou, se você coloca os óculos certos para ler, você começa a descobrir outras coisas, você começa a experimentar outros tipos de conhecimento, porque a leitura do Raymond Bernard é muito isso, né? Não é só uma leitura, é uma experiência, é uma experimentação também que você acaba atravessando pelas passagens que ele te apresenta. O Raymond Bernard ele é um cronista do insólito, por assim dizer. A forma como ele reúne esses fragmentos do que ele pode revelar e transforma em crônicas, em histórias, em romances, eu acho que isso parte muito da forma como a gente é envolvido. E para mim foi muito diferente, porque eu tive acesso a um outro tipo de leitura sobre esoterismo, sobre misticismo que eu não tinha. As minhas referências desse tipo de trabalho eram outras. Com o Raymond Bernard, eu acabei tendo uma outra percepção de esoterismo. Recentemente, a MORC relançou, né, os Mansões Secretas Rosa Cruzes, que é um livro que, pela forma como ele vai narrando, dá a entender que existe uma estrutura ali, uma estrutura de conhecimento, uma estrutura iniciática, uma lição de descoberta. Eu acho também que é importante que se leia. Tanto é que eu estou para reler o Encontros com o Insólito, porque depois de ler as Mansões Rosa Cruzes, você sente que precisa voltar aos Encontros com o Insólito. Porque parece que ali você recebe algumas chaves, algumas lentes que vai te permitir ver o Encontros com o Insólito de outra forma. Eu não tive contato com outros livros da bibliografia do Raymond Bernard, mas a impressão que eu começo a ter é que quando você relê determinado livro dele, é interessante você voltar a outros, e vice-versa, porque parece que de alguma forma essas informações elas estão conectadas, essas informações elas começam a te acrescentar algo que você não tinha percebido antes. Assim, da minha parte, eu conheci o Raymond Bernard no início dos anos 90, mas eu já estava na MORC no final dos anos 80, já atuava no templarismo. E, na verdade, quando eu li por completo os livros, comecei por esses dois, né? Contos com o Insólito primeiro, Mansões Secretas da Rosa Cruz depois, e assim fui seguindo. Não é bem a ordem cronológica que ele publicou, mas, como a gente já falou, os mais famosos. E, de uma certa maneira, só fez confirmar em mim o fechamento de ideias, que é mais ou menos o que o Renato está falando, entre os ensinamentos dessas tradições, Rosa Cruz e
Templária, principalmente, e especial de monografias, né, da Ordem da Cruz, e fechar essas ideias, né, e continuar, de uma certa maneira, a estudar essas tradições, pela forma com que ele colocava, não só didática, mas também enfatizando a questão da tradição iniciática e das verdadeiras tradições iniciáticas. Hoje em dia, né, passados aí dessa época que a gente está conversando, eu comecei com isso, né, ver esse material, né, passado esse tempo, 30 anos e tal, a gente vê que a superficialidade com que as iniciações são tratadas, de uma certa maneira nós já falamos sobre isso. E o Raymond Bernard, assim como todos os outros escritores sérios, existem vários, a gente não está falando só ele, evidenciam o respeito e a forma com que você deve tratar isso. Não tão comercial, não tão por troca de iniciações, de medalhinhas, de diplominhas, como infelizmente hoje a gente vê que prolifera em tudo quanto é ordem, talvez mais que em lugar nenhum na maçonaria, devido aos seus vários ritos, em que as pessoas só entram para ficar comprando diplomas e adquirindo pseudos graus que não levam a lugar nenhum, além do reforço do próprio ego da pessoa. Concordo. A gente então, né, indica, leia Raymond Bernard, gostoso demais. Para a gente encerrar, eu gostaria da gente comentasse um pouco sobre esse legado dele, né? O que ficou de tudo isso até hoje? O que nós temos aí hoje de Raymond Bernard, além dos livros propriamente dito, para nossos ouvintes? Eu acho que o legado maior, o Adílio colocou muito bem, que é a questão do respeito, né? Acho que a questão do respeito que a gente adquire também muito com estudo. E o que falta nos meus iniciáticos, eu não tenho a larga experiência de vocês, mas pelo pouco que eu já vi, o que falta muito é isso, é o respeito e é o estudo. E aí entra também aquela questão de você não só respeitar o ambiente que você está se dirigindo, mas você respeitar a si próprio. Ter iniciações, colecionar iniciações, medalhas, não sei o que tal, isso não te faz um iniciado, isso não te faz um conhecedor. Eu me arrisco até a dizer que isso não te faz uma pessoa sensata. E quando a gente tem contato com a obra do Raymond Bernard, claro, ele gozava de uma disposição de vida que muitos não têm, verdade seja dita. Mas eu acho que isso te impede de estudar nem que seja o básico, de você descobrir, de você respeitar determinados limites. Então, acho que o legado do Raymond Bernard, como o legado de todo grande iniciado, é o estudo e é o respeito. Se você conhece a obra e a vida do Raymond Bernard, você percebe isso. Eu acho que se a gente começar a tratar o meio iniciático e a nós mesmos com mais estudo e com mais respeito, isso pode até mesmo favorecer com que figuras próximas do Raymond Bernard se mostrem mais publicamente e nos tragam um conhecimento, nos mostrem um nível de conhecimento que nos faça aspirar a ser algo maior. Devem ter pessoas por aí que têm esse conhecimento, que dominam essa dinâmica, mas que percebendo como o meio iniciático está e o mundo como um todo, não se sentem muito à vontade a fazer isso. Eu acho que em tudo que a gente começa a estudar e a respeitar, seguir esse legado que o Raymond Bernard deixa de busca, de cuidados, de conhecimento, a gente tende a dar guinadas nas nossas vidas e começar a criar ambiente para que as coisas realmente boas floresçam para nós, por nós e junto de nós. Bom, da minha parte, eu acho que o legado do Raymond Bernard se renova a cada momento. Eu vejo isso conversando com pessoas que são ligadas às tradições dele, não só aqui no Brasil, mas em Portugal, mesmo na França. E é muito claro que o legado dele permanece vivo, principalmente pelo viés dos livros, que continuam sendo renovados, revendidos, como o Renato mencionou um caso agora, um livro que acabou voltando. Acho que aquele turbilhão todo já passou em relação à morte, em relação aos anos 90, tal, a ordem do tempo solar. E o principal legado talvez seja
sejam as ordens, as tradições ainda vivas, né? Como a Oxi, a própria Mork, que estruturou brilhantemente na Europa, e todas as tradições que, independente dele não ter sido fundador, ter sido um membro, mas como era uma pessoa que, até onde a gente saiba, não há nada que se fale no contrário em relação à sua reputação, foram tradições que acabaram beneficiadas pela presença dele também. Então, acho que o nosso objetivo aí, hoje, de uma certa maneira, acaba se realizando, né? Que é expor um pouco do trabalho desse grande bispo, né, que é o Raymond Bernard. Lembrando, a gente está falando aqui do Raymond Bernard, que é o da Mork, né? A gente falou antes, em 2006, não tem nada a ver com o Raymond Bernard do livro A Terra Oca. Tá? Muita gente acha que é o mesmo autor, não é. São homônimos, são do mesmo nome. E, se não me engano, até o da Terra Oca, o nome verdadeiro dele nem é Raymond Bernard. Tá? O nome verdadeiro dele é outro. E também não tem nada a ver com Raymond Bernard, que era ligado ao cinema. Esses dois, Raymond Bernard, inclusive, nasceram antes, de 1923, que é a data de nascimento do personagem que a gente está falando hoje, ligado às tradições esotéricas mundiais. O da Terra Oca é o Walter Siegmeister, que ficou conhecido como Raymond W. Bernard. Escritor esotérico também, autor místico, praticante de medicina alternativa, mas principalmente representante, né, desse da ufologia, e teve vários livros publicados, e o que o mais conhecido deles é o da Terra Oca, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é importante ressaltar. Enfim, são só para deixar, né, claro que são pessoas bem diferentes. Claro, né, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, aí, implantar a sementinha da curiosidade nos nossos ouvintes, né, para ler Raymond Bernard, que é gostoso demais. Então, eu vou passar para vocês fazerem suas considerações finais e para a gente concluir, né, esse episódio de hoje, que foi lindamente gravado. Bom, eu, no caso, vou me despedir, foi um prazer conversar com vocês, como sempre, né? E, além disso, acho que foi importante, porque eu ainda não tinha visto aqui no Brasil ninguém falar do Raymond Bernard, apesar de ser super popular, né? Muita gente conhece ele, não à toa vendeu milhares e milhares de livros aqui no Brasil, nos anos 70, 80, até hoje vende. E parece que a Mork vai reeditar outros títulos dele, e a Zéfiro tem mantido a memória dele em Portugal, o Alexandre Gabriel, uma memória importante. Ele tem muitos trabalhos que não foram publicados ainda. E o que eu poderia falar é que, além do prazer de falar desse grande personagem, né, de estar com vocês, é recomendar o que vocês já disseram também, que as pessoas procurem as obras, procurem, independentemente de participar ou não de qualquer tradição, ou de já ter participado. Vale a pena a leitura calma. Muitas pessoas me relatam que, quando releem, como o Renato disse, elas veem outras perspectivas. É um material que também, como eu também já mencionei aqui, vai reforçar aqueles que estejam em determinadas tradições. Então, é isso. Espero que a gente tenha conseguido esse tempo. Renato? Bom, quero agradecer. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Adílio e ao irmão Lincoln pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, trocar dessas ideias. Acabo aprendendo muito também, né? Ao mesmo tempo que eu ouço, eu aprendo muito com vocês. Espero que os ouvintes gostem. Leiam Raymond Bernard. Com certeza é algo que vai, de alguma forma, agregar muito a vocês. Tenham contato com a obra dele. Uma boa parte dos livros dele aqui no Brasil são acessíveis, tanto para quem deseja ter a sua cópia física, quanto para quem deseja ter o livro por meio de PDF, né? E
esse programa que a gente gravou pode ser, como o Adílio falou, uma forma da gente dar continuidade a esse legado dele, e agora é com vocês. A gente plantou a sementinha aqui, a gente espera que germine bem, né? E mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pela participação. Saio daqui engrandecido por essa participação e por tudo que eu pude aprender e compartilhar aqui com vocês. Valeu mesmo. Da minha parte, foi um prazer quase que hemorrágico ter essa oportunidade, né, da gente trocar essas ideias, principalmente do personagem tão ímpar aí, né, e que fez parte das nossas vidas, do ocultismo em geral, e também que despertou nosso interesse para o ocultismo e tudo mais. Então, da minha parte, foi um prazer muito grande, e despeço-me, né, desejando amplexos fervorosos, não só meus irmãos que estão aqui, mas todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Usem máscara. Vacina sim. Valeu.